Queridos irmãos, é com muita alegria que damos início a mais esse momento aqui, na presença do Senhor Jesus, para estarmos conversando um pouco mais a título dos assuntos da nossa escola bíblica dominical. E estaremos assim abordando a lição de número 4, que fala sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. A lição que será ministrada neste domingo, dia 23 de julho, nos traz uma reflexão muito importante, até porque temos vivido dias onde as mídias estão se esforçando, se empenhando muito para que as pessoas busquem a sua própria glória, sejam conhecidas e assim satisfaçam nada mais nada menos do que o seu próprio ego, não é? Mas louvamos a Deus que Deus ele nos desperta e nos dá sempre uma oportunidade para que possamos rever, aprender e melhorar. A lição deste domingo, que falará sobre esse tema, quando a criatura ela vale mais do que o Criador, nos leva, irmãos, a uma reflexão do princípio registrado no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Isaías, aonde ele fala sobre um querubim ungido que em dado momento ele insurge querendo ser mais do que o seu Criador. Nós conhecemos bem a história, não precisamos aqui ser prolixo ao comentar esse contexto bíblico, mas vale reforçar que quando nós não observamos, a gente pode estar entrando pelo mesmo caminho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, professor da Escola Bíblica Dominical, vale a pena você observar essa abordagem para estar já criando em seus alunos o entendimento do que esse caminho não vale a pena, não produz nada de edificação para a vida espiritual daquele que tem um encontro com Deus. E nos objetivos da lição, ela vai tratar exatamente sobre identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. No 2, um pouco da história, compreendendo a origem e a história do humanismo, seus desdobramentos em nossa cultura. E no 3, os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Eu estarei também nesse vídeo de hoje falando um pouco, de forma sucinta, claro, dessa parte histórica, o tópico 2, apenas para ilustrar e para você, professor, também que não pôde pegar nenhum conteúdo de característica mais histórica, eu também estarei falando de uma forma sucinta para você, tá bom? Na introdução, ela nos traz aqui um tópico muito importante na introdução da nossa lição. Eu quero ler para você. Ela diz assim, o autor do pastor Douglas Batista, ele escreveu: a auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. E ele conclui: a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando o homem deixa de ser a medida de todas as coisas. Novamente, a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando o homem deixa de ser a medida de todas as coisas. Queridos, desde um princípio relatado na Bíblia, Deus ele criou o homem, e essa inimizade contra Deus, que é um termo bíblico também, ela não existia.
No Gênesis você ouve, está escrito que Deus ele descia ao jardim ao final do dia para conversar com o homem. Então, este ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele tinha esse privilégio que o inimigo das nossas almas, ele também teve antes dele praticar esse ato horrendo, que foi uma insurreição. Ele tentou se insurgir contra o seu Criador. Por este motivo, o inimigo ele tem tanta raiva do ser humano, né? Porque ele errou e não tem mais como ele reverter essa situação. Mas o ser humano ele ainda tem uma oportunidade. Ele erra e Deus ainda dá a ele uma chance. Então, essas coisas, irmãos, precisam estar latentes em nossa vida, entendendo que se nós não tivermos esse distanciamento ainda nesta terra das coisas humanas materiais, certamente nós não teremos a amizade, o abraço, o amor de Deus para conosco. Porque aquilo que é palpável, ou seja, material, e é desejoso às vontades da carne, é inimizade contra Deus. Deus não se agrada do homem que se envolve, que se envereda, que vive os desejos da carne em detrimento da comunhão com Deus. Então, esses prazeres, eles colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Você pode estar lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Ali tem uma lista, desde o versículo 1, de observações, de adjetivos que o homem ele carrega a partir do momento que ele não teme ao Senhor Jesus Cristo. E esse tópico 1, que fala sobre o desprezo à verdade, se classifica, o autor ele distribui, o autor ele divide em subtópicos. Ele diz que, por exemplo, a impiedade e a injustiça é um desprezo à verdade. Ele fala no subtópico 2 que a insensatez humana é um desprezo à verdade. O culto à criatura é um desprezo à verdade de Deus. Olhando do subtópico 3, primeiramente, sem dúvida, porque o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor é o nosso Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Quando o homem ele quer usurpar essa glória para si, ele está indo contra as verdades de Deus para a vida do homem. Deus criou o homem para ele o adorar. O homem não foi criado para ser adorado. E partindo do momento que você olha as realidades do mundo atual, essa auto-idolatria do homem, essa glória que eles tentam puxar para si próprio, é sim uma lesão ou um desprezo à verdade de Deus. Quando o autor ele fala num primeiro tópico sobre a impiedade, ele traz alguns conceitos do grego sobre impiedade, que significa uma irreligiosidade. Religião, irmãos, ela é do grego religare, que significa, vamos dizer assim, em outras palavras, um reatar. O homem foi criado para adorar a Deus. Esse distanciamento que iniciou-se lá no Éden desencadeou tudo isso que vemos até os nossos dias. Pulverização de religião, e todas elas dizendo, muitas das vezes, eu posso utilizar esse termo, que estão buscando a Deus.
mas estão em um caminho totalmente distinto e distante dessa verdade. Porque a única religião que busca a Deus, em sua essência, é o cristianismo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que não existe nenhum intermediador entre Deus e o homem que não seja Jesus Cristo, homem. Então você vê muitas outras denominações, muitas outras culturas, e dizendo que em suas religiões buscam a Deus, mas rejeitam o Filho de Deus. E buscam a Deus através dos seus mecanismos, das suas formas. Mas, à luz da Bíblia, nós temos essa revelação. Então, essa irregularidade, que também é da origem do termo impiedade, ela sugere ou ela refere-se, ela nos traz uma decisão, como diz assim, como se o ser humano, o ser humano, não existe sem essa realidade, sem o pecado, sem o distanciamento. O ser humano, ele buscou esse caminho. Ele refere-se a uma decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. A impiedade, ela pode ser entendida, compreendida, classificada dessa forma. E a injustiça já significa sem retidão. E olhe que o nosso Deus é um Deus reto, justo. E é por isso que nós devemos buscar incessantemente essa colocação, tomar decisões justas, assertivas, porque nós não participamos mais dessa verdade deturpada ou verdade líquida, como diz a pós-modernidade. Essa palavra, essa injustiça, ela tem uma ideia que distorce totalmente daquilo que Deus planejou. Como o nosso autor ele fala, a palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o seu próximo. Então, irmãos, tudo o que você faz que vai de encontro a esta verdade é um desprezo, é demérito. E Deus não se agrada disso. É por isso que no processo da salvação você tem a justificação, a regeneração. Porque na hora que você é justificado e você se deixa ser regenerado, tudo isso vai precisar necessariamente sair de você. É por isso que não existe, eu tenho de forma sucessiva falado isso, não existe evangelho sem transformação. Porque o homem, ele precisa ser regenerado. Eu preciso ser regenerado. Nós precisamos ser regenerados. Não existe salvação se não houver regeneração. É uma predecessora. Assim como a justificação também é uma predecessora para a regeneração. É aquilo que precede. Eu digo assim, é um requisito, mas muitas vezes pode ser até uma premissa. Não tem como. Irmãos, em nome de Jesus, essa verdade líquida que o pós-modernismo tem trazido no meio das igrejas, ela busca exatamente tirar essa realidade absoluta que é a salvação na pessoa de Jesus Cristo mediante transformação de vida. Será que Paulo escreveu errado quando escreveu a carta aos Coríntios? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, isso aí fala de regenerar. Aquilo que ele escreveu aos Gálatas, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo é na pessoa de Jesus. Isso, irmão, chama-se regeneração. Aí tem gente que abre a boca para dizer, não, mas a Bíblia não fala isso. Pelo amor de Deus.
Graças a Deus temos a nossa EBD, temos os nossos cultos de doutrina, para fortalecer o cristão, aquele que aceitou Jesus, de que nós precisamos viver essa verdade, que não é vivida no mundo. Lembra-se que a amizade no mundo, ou com o mundo, é inimizade com Deus, porque o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Você precisa ser um homem espiritual, e o homem espiritual isso é a partir da sua transformação. Você aceitou Jesus, foi justificado, agora você passa a ser regenerado, você abre-se para ser regenerado. Você se abre para ser regenerado e depois santificado. Porque a santificação é um processo contínuo. Como Paulo escreve aos Efésios, até chegarmos à estatura de varão perfeito. É por isso, irmãos, que podemos dizer, nós erramos, sim, mas nós olhamos, fazemos uma reflexão e pedimos perdão a Deus. Jesus, tenha misericórdia, eu errei, me perdoa. Porque eu não quero ser como eu era antes. Então, irmãos, essa injustiça humana do homem, ela afasta o homem de Deus. E a insensatez? E o homem insensato? Precisamos tomar um cuidado, assim, altíssimo, porque isso vale, irmãos, em especial para quem está dentro da igreja. O mundo é mundo. Observe, a Bíblia nos fala sobre isso. A insensatez do homem. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Jesus falou sobre isso, eu quero exemplificar para você, quando ele falou sobre a casa edificada sobre a rocha, a casa edificada sobre a areia. Aquele que é sábio, aquele que ouve a voz do Senhor, ele edificará a sua casa sobre a rocha. Porque vai vir o vento, vai vir as marés, a chuva, as tempestades. Mas Jesus fala, esta casa permanecerá de pé. Mas e o insensato? Ele deixa de edificar a casa? Não. Ou seja, ele deixa de estar? Não. Mas qual o problema? Ele não ouve. Ele não vai fazer aquilo que o mestre informa que ele fala, dirige para que ele faça. O que é que ele faz? O mestre diz, olha, edifique a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer, não, fica mais caro, porque eu vou ter que fincar as vigas até uma profundidade muito grande. Meu custo estrutural, fundação, vai ser elevadíssimo. Eu tenho como fazer mais barato. Eu vou para a areia. Aí ele vai tentar fincar pilares na areia. E até fica. Até cresce, até você enxerga, você vê. Na parábola, Jesus fala que o homem edificou a casa, então a casa estava à vista. Porém, quando vieram os ventos, quando veio a tempestade, quando essas coisas deram sobre ela, ela desabou. Então, irmãos, a insensatez, ela distancia o homem de Deus. Ela não permite que o homem tenha este encontro verdadeiro. Sabe a parábola das virgens, das 10 virgens? Olha outro exemplo clássico. 10 sábias, obedientes, apercebidas, 5, e 5 loucas, nécias, insensatas. Olha, eu não sei que hora o noivo vai chegar. Eu tenho horas a fio para ficar.
A minha candeia está com azeite, mas eu vou levar sobressalente. Se é meu azeite, dá para 2, 3 horas, 4 horas, ele chega com 5, 6, 7. Eu vou deixar apagar minha lamparina? A sensata, ela falou não. Eu preciso de algo mais. Mas a nécia, a louca, a insensata, ela disse que nada, vamos assim mesmo. Já tem aqui, eu tenho certeza que vai dar. Tu tem certeza de quê, em nome de Jesus? Se o dia de amanhã não te pertence. A insensata, ou a insensatez humana, ela afasta o homem de Deus. Ela afasta o homem de Deus. A insensatez humana afasta o homem de Deus. Então, irmãos, precisamos cuidar para que essas coisas elas não sejam encontradas de forma até a ser cultivada, não é? Na vida daquele que serve a Deus. Porque o culto à criatura e não ao Criador promove essas coisas, ou essas coisas são as evidências que isso está acontecendo. Autoidolatria. Nesse tópico aqui, eu acredito que nós não precisamos nem ser tão extenso. Tem muita gente, irmãos, aí que parece não ter aprendido com esses últimos anos que vivemos de pandemia, situação tão difícil onde muitos perderam suas vidas, outros já estavam fragilizados por alguma coisa e se distanciaram dos caminhos do Senhor e não tiveram mais força para retornar. Mas nós estávamos vivendo uma situação tão difícil, quem lembra bem aí, num período antecedente a esta pandemia, eu posso dizer assim, muitas vezes até vergonhoso, a busca pela promoção pessoal, né, os valores já tinham se perdido, e de repente veio todo esse processo, deu uma chacoalhada no mundo. A coisa esfriou, está voltando à normalidade e parece que muitos não aprenderam. E hoje estamos sendo obrigados a começar a ver tudo de novo acontecer. Autoimagem. Preciso se promover. Não estou dizendo que nós não usaremos os meios de comunicação. Está aqui o meio de comunicação que nos ajuda. Nós estamos passando essa breve fala através de um meio de comunicação para ajudar, para abençoar, para orientar. Isto, irmãos, foi criado, chegou até nós, que nós possamos utilizá-los para abençoar a nossa vida, a vida daqueles que estão conosco, a vida daqueles que precisam. Não foi para isso. Porque a idolatria, a autoimagem, ela também, irmãos, tem pego muitos nesse caminho aí. E tem posto muitos que estão querendo fazer autopromoção de si próprio em função de estar vivendo e pregando a verdadeira e santa palavra de Deus. E isso, irmãos, eu acredito que seja suficiente, pois temos aqui idolatria sexual, idolatria do coração, mas esta autoimagem, essa idolatria, ela eu acho que é tão evidente em nossos dias que a idolatria sexual, por exemplo, eu acho que ela já é uma derivação dessa autoimagem, né? As pessoas sensualizarem para serem vistas. Infelizmente, é uma realidade. Mas que Deus nos dê força, irmãos, para superar essas coisas. E o importante é que, uma vez tendo essa oportunidade, para que
possamos observar esse tema, a gente não permita de forma tão aberta ou de forma alguma que essas coisas tenham legalidade. Eu acho que essa é a melhor colocação, de forma alguma essas coisas tenham legalidade dentro da casa do Senhor. O tópico 2 vai falar um pouco sobre a história, né? E eu gostaria apenas de trazer para você, meu querido professor, ele fala sobre renascentismo, humanismo, iluminismo, né, pós-modernismo, e apenas para você se localizar de algumas coisas quando você for falar com seu aluno, eu acho interessante que você aproveite. Esse renascentismo, ele fala de um período histórico do mundo, né? Eu classifico assim 3 grandes momentos históricos no mundo para a humanidade, vamos dizer assim. Foi feudalismo, renascentismo e o capitalismo. Entre o renascentismo e o capitalismo você tem o iluminismo ali que permeia, que já é uma evolução do renascentismo, que aconteceu ao longo da história da humanidade. Esse período a qual o autor ele nos traz, por volta do século XV, século XVI, é o período da história geral chamado de renascentismo, quem precedeu esse período foi o feudalismo. Eu quero só trazer um conhecimento básico para você. Feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa, especificamente ocidental, entre os séculos 5 e 15. Século 5 é por volta do ano 400 depois de Cristo, logo após ali o Império de Constantino, né, que durou ali próximo ao ano 350, por ali 340. Então, logo após o Império de Constantino, esse sistema, né, o feudalismo, ele instalou-se. E eu queria trazer aqui um conceito de Jacques Le Goff, que é um pensador. Ele diz assim, né, um conhecedor da história, ele diz assim: um dos principais estudiosos da Idade Média, o Jacques Le Goff, falando sobre o tema, diz: o feudalismo é um sistema de organização econômica, social, política baseado nos vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos e dependência, dominam a massa campesina que explora a terra e lhes fornece com que viver. Então, o feudalismo, irmãos, é mais aquele período da agricultura, aonde os grandes senhores feudais, eles mandavam, né, nos demais. Esse período, quando chegou por volta, eu falei que era entre o século V e o século XV, e quando chegou por volta do século XIV e XV, esse sistema, ele começou a declinar. E eu queria trazer para você como Deus faz as coisas. No século XV, irmãos, por volta do ano 1453, mais precisamente, houve a queda do Império Bizantino, ou da Constantinopla, né? Que esse império, irmãos, ele era cristão. Quando a cidade foi invadida, ela foi subjugada e o cristianismo ali, ele foi sufocado, porque entrava ali o Império Otomano, turco-otomano. Então, o evangelho, irmãos, no século XIV, XV, ele começou a passar por um momento muito difícil naquela região ali de Constantinopla, que era um reinado grande, que foi uma divisão da época do Império de Constantino, né? Então, o homem usado pelo nosso inimigo, ele começou a investir e sufocando assim o evangelho naquela região. O evangelho compreende o cristianismo. Mas Deus, ele não deixa nada por acaso. Nesse mesmo período, quando essas coisas acontecem do lado de Constantinopla, hoje Turquia, né? Vem em 1517, 60 anos depois, mais ou menos, 65 anos depois, uma média aqui, eu não estou fazendo conta matemática precisa,
acontece uma coisa que eu acho que o inimigo ficou com a cabeça, os cabelos em pé, vamos usar uns termos populares nossos aqui. A reforma protestante eclodiu. Segundo a tradição, Lutero, ele afixou as 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg, demonstrando publicamente a sua posição e convocando um debate sobre as questões religiosas. Isso aconteceu por volta de 31 de outubro de 1517. Então, no período onde o inimigo se levanta com o renascentismo na Itália, como está em nossa lição, Deus, irmãos, ele chega e começa a intervir utilizando-se também dos seus servos. Porque o feudalismo caiu e o renascentismo subiu. E o que é o renascentismo, o renascimento ou a renascença? Eu quero ler um pouco para você. São termos usados para identificar esse período da história entre os séculos XIV e XVI. Os estudiosos, contudo, não chegaram a consenso sobre essa cronologia, havendo variação nas datas. Observe, apesar das transformações serem bem evidentes na cultura, que você saiu do feudalismo para entrar no renascentismo, aqui está falando, seja na cultura, seja na sociedade, seja na economia, seja na política, seja na religião, foi uma transição e significava para eles, à época, uma evolução nas relações estruturais. O inimigo, irmãos, ele começou a estruturar, observe, nesse período, Constantinopla, que era cristã, ela cai, o Império Turco-Otomano assume, o cristianismo começa a ser de forma maciça, vamos dizer assim, porque a igreja na época tinha seus problemas, e agora a sociedade entra com uma nova conotação de vida. E em todos os campos, cultura, sociedade, economia, política, religião. Então, para eles, na época, foi considerado um avanço. Mas o renascentismo, diz aqui o autor, em virtude da sua intensa revolução de referência da antiguidade clássica, eles nortearam, olha quais os processos, irmãos, e o que foi que eles mais buscaram. Um progressivo abrandamento da influência das doutrinas ou dogmas religiosos que estava sobre a cultura da sociedade. Começou-se assim uma luta contra os ensinamentos religiosos. Quando isso acontece, irmãos, nesse período Deus levanta aquele que seria o grande percussor do movimento da reforma. E ele continua. Nesse processo, o novo, o que o renascentismo prega, o que o renascentismo traz, o ser humano, ele passa a ser revestido de uma nova dignidade e colocado no centro da criação. Deus é colocado à margem. E por isso Deus é a principal corrente do pensamento deste período, o nome de humanismo. Deus, ele foi retirado de pauta, vamos dizer assim, para que o homem passasse a ser o centro das coisas. É por isso que na palavra-chave da sua lição está antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Então, esse humanismo passou a ser uma corrente de pensamento daquele período com destaque sobre a época. E Deus foi tirado de cena. Mas Deus tem o seu trabalhar, Deus tem o seu agir, e assim como, irmãos, hoje nós temos visto o inimigo atuar de forma sorrateira, buscando solapar as bases da igreja, Deus ainda conta comigo e com você, para que possamos assim fazer a diferença nessa terra. Eu quero deixar para você um versículo aqui na palavra do Senhor,
que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, que diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, se em nossos dias, se na tua igreja tem se tentado insurgir esses pensamentos hereges, pensamentos que distanciam dos ensinamentos da palavra do Senhor, você está tendo uma oportunidade para que agora, em seu tempo, você faça a diferença. Que Deus continue te ajudando, te abençoando, assim como também eu preciso da ajuda do Senhor, da sua bênção, para que permaneçamos assim forte na presença do Senhor, buscando até enquanto Ele não vier para arrebatar o seu povo. Que Deus continue ajudando, abençoando em nome de Jesus. Amém.